Item número SCP-939 Classe de objeto. Requer procedimentos especiais de contenção. SCP-939-1-3, -19, -53, -89, -96, -98, -99 e -109 estão mantidos na cela 1163, A ou 1163, B, câmaras de contenção de 10 mx 10 mx 3m na área de biocontenção armada. 14. Ambas as celas são ambientalmente reguladas e negativamente pressurizadas, com paredes construídas de concreto reforçado. Acesso a estas celas é regulado por uma câmara de descontaminação externa e por portas de segurança de aço estanques a gases. As janelas de observação estão construídas em vidro balístico laminado de 10 cm de espessura, protegido por uma malha eletrificada de 100 kV. A umidade é mantida em 100% a uma temperatura de 16º C. Espécimes são monitorados em todos os momentos através de câmeras infravermelhas. Autorização de nível 4 é necessária para acessar SCP-939, suas áreas de contenção ou as câmaras de observação. SCP-939-101 está desmembrado e armazenado em tanques de preservação criogênica 939-101 a 939-101M dentro da área de biopesquisa. 12. Acesso ao SCP-939-101 requer autorização de 2 funcionários de nível 3, um dos quais deve estar presente para todas as pesquisas e testes. O conteúdo de apenas um tanque 939-101 pode ser acessado a qualquer momento. Temperatura do núcleo dos tecidos de SCP-939-101 devem ser monitorados enquanto removidos da preservação criogênica. Se a temperatura do núcleo exceder 10 C, os tecidos devem retornar ao tanque correspondente e todos os testes devem ser suspensos por um período de 72 horas. Exceto pela temperatura interna superior a 10 C, a pesquisa de tecidos de SCP-939-101 pode continuar enquanto suas divagações e pedidos de liberação forem tolerados. Celas de contenção devem ser limpas quinzenalmente. Enquanto isso ocorre, espécimes de SCP-939 serão transferidos para a cela adjacente. Durante esse tempo, a porta da cela e a janela de observação devem ser inspecionadas por danos e reparadas ou substituídas de acordo. Sedação pesada de todos SCP-939 é necessária antes que qualquer interação, incluindo a transferência entre as celas e a experimentação, possa ocorrer. Veja o documento 939-T4 para protocolo de transferência e experimentação. Equipamento ASMAT nível C deve ser usada pelo pessoal durante interações com espécimes de SCP-939 e em quaisquer áreas que SCP-939 seja conhecido por habitar. Posteriormente, procedimentos padrão de descontaminação devem ser observados por todo o pessoal envolvido para garantir que não ocorra propagação secundária de agentes amnésticos. Após o incidente ABCA 14-939-3, todo o pessoal não pertencente à classe D interagindo com SCP-939 por qualquer período de tempo é obrigado a usar 2 monitores eletrônicos de batimento à prova d'água durante toda a interação. Esses monitores de batimento transmitirão a um sistema de monitoramento sem fio, independente da rede de energia principal de uma instalação, com pelo menos um sistema de energia reserva em modo de espera. Se ambos os batimentos de um indivíduo apresentar uma linha reta ou mau funcionamento, o usuário será considerado morto. O pessoal será instruído a desconsiderar todas as vocalizações subsequentes do usuário e uma quebra de contenção será declarada automaticamente. A equipe de segurança que responde a essa violação são também obrigados a usar esses monitores de batimento. Além disso, todos SCP-939 vivos devem ser implantados com dispositivos de rastreamento subdérmicos após a captura. Descrição: SCP-939 são endotérmicos, predadores cooperativos que exibem atrofia de vários sistemas semelhantes a organismos troglóbios.
As peles de SCP-939 são altamente permeáveis à umidade e vermelho translúcido, devido a um composto quimicamente semelhante à hemoglobina. SCP-939 tem em média 2 metros de altura em pé e pesa uma média de 250 kg, embora o peso seja altamente variável. Cada um dos seus 4 membros termina em garras de 3 dedos com um quarto dedo opositor, e são cobertos por cerdas que aumentam consideravelmente a capacidade de escalada. Suas cabeças são alongadas, desprovidas de olhos ainda vestigiais ou órbitas oculares, e não contêm crânio. As mandíbulas de SCP-939 são revestidas de dentes vermelhos, levemente luminescentes, similares àqueles pertencentes a espécimes do gênero Chauliodos, de até 6 cm de comprimento, e circundados por fossetas loreais sensíveis ao calor. Pontos oculares, sensíveis à luz e à escuridão, percorrem o comprimento de suas cristas dorsais espinhais. Esses espinhos podem ter até 16 centímetros de comprimento e acredita-se que sejam sensíveis a mudanças na pressão e no fluxo de ar. SCP-939 não possuem muitos sistemas de órgãos vitais. Sistemas nervoso central e periférico, sistema circulatório e aparelho digestivo estão ausentes. O sistema respiratório de SCP-939 está atrofiado e não tem propósito aparente além da propagação de AMNC-227, veja abaixo. SCP-939 não tem necessidade fisiológica aparente de se alimentar, nem qualquer forma de digerir o tecido consumido. O material ingerido normalmente se acumula no sistema respiratório de SCP-939 e é regurgitado uma vez que a quantidade é suficiente para inibir marcadamente sua função. Apesar da ausência de muitos sistemas de órgãos vitais, SCP-939 é capaz de gerar prole. Veja Adendo 10-16, 1991. O principal método de SCP-939 de atrair empresas é a imitação da fala humana nas vozes de vítimas anteriores, embora a imitação de outras espécies e caçadas noturnas ativas tenham sido documentadas. Vocalizações de SCP-939 frequentemente sugerem sofrimento significativo. Se SCP-939 entendem suas vocalizações ou estão repetindo frases ouvidas anteriormente, é o assunto do estudo em andamento. Como SCP-939 adquirem vozes não é entendido atualmente. Espécimes foram documentados imitando vítimas, apesar de nunca terem ouvido a vítima falar. A análise das vocalizações de SCP-939 não consegue distinguir entre SCP-939 e amostras de vozes de vítimas conhecidas. O uso de sistemas biométricos de segurança de reconhecimento de voz ou de identificação em qualquer instalação armazenando o SCP-939 é fortemente desencorajado por este motivo. Presa é geralmente morta com uma única mordida no crânio ou pescoço. Forças de mordida foram medidas em excesso de 35 MPa. SCP-939 exala traços minúsculos de um amnéstico classe C em aerossol, designado AMNC-227. A AMNC-227 provoca a amnésia anterógrada temporária, inibindo a formação da memória durante a duração da exposição, além de uma média de 30 minutos. É incolor, inodoro e insípido, com uma ST50 estimada para a inalação de 0,0015 mg/m3. Em ambientes bem ventilados ou abertos, o risco de exposição ao ST50 é bastante reduzido, mas não é insignificante. A AMNC-227 é tipicamente indetectável na corrente sanguínea 60 minutos após a cessação da exposição. Sensações relatadas de desorientação e alucinações leves imediatamente após a remoção de ambientes saturados com o agente são semelhantes ao uso recreativo de inúmeras substâncias psicoativas e facilmente confundidas como tal.